Você está ouvindo o MixerCast. Olá, amigos do Mixer, tudo bom com vocês? Eu sou o Jocafe Castro. E eu sou o Rodrigo Capasso. E juntos nós somos a dupla que compõe o Mixer, essa página de cultura pop e muita nostalgia. É isso aí, Joca. Bom, estamos aqui no nosso segundo episódio do MixerCast e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que são filmes, né, muito bons, só que são pouco conhecidos, né, digamos assim, que a gente não vê muito comentário, não vê muito na mídia e tal, e hoje a gente veio aqui dar uma ressaltada nessas obras-primas. E aqui com a gente, né, além de mim e do Joca, temos também o William Oliveira, né, um seguidor muito engajado do nosso canal e que participou do nosso primeiro podcast também. Pessoal, obrigado aí pelo convite. Me sinto honrado de participar de mais um episódio do Mixer Pop. E tamo aí, vamos contribuir para a página, indicações aí, espero que o pessoal goste. Muito bom. E é bom frisar, Rod, que o William está aqui hoje porque ele já fazia isso antes mesmo da gente ter o podcast. O William sempre foi um cara, né, sempre foi um seguidor que sempre trouxe ótimas dicas, sempre nos orientou muito em relação à página. E a gente gosta disso, da participação de vocês, né? Então é muito legal. Em cada episódio, a gente quer trazer seguidores, pessoas que acompanham a página, que são os amigos do Mixer, né? Para poder contribuir nesse bate-papo. É isso aí, Joca. Bom, então, começando aqui, né, tanto o Joca quanto o William trouxeram aí uma lista de filmes aí interessantes para a gente conversar. Então, Joca, se você quiser começar aí falando sobre, né, esses filmes aí, o que você trouxe de sugestão boa para nós? Show de bola! Então, eu vou começar com um filmaço que eu sou muito fã, e que, para minha surpresa, quando eu publiquei no Mixer, algumas das obras, gente, eu trouxe 10 filmes, né? O William também trouxe 10 obras. Alguns desses filmes, inclusive, eu trouxe porque eu já publiquei sobre alguns deles na página e muita gente comentou que nunca tinha nem ouvido falar. Então, né, como são obras que eu acredito que são muito boas, eu resolvi trazer para vocês. O primeiro filme que eu vou trazer assim com honra é um filme de 1999 chamado A Outra História Americana. Esse filme é muito bom, gente. A gente tem o Edward Norton, né, como um dos grandes atores aí da geração, que tem feito grandes trabalhos, mas esse filme, para mim, na minha opinião, assim, é um dos melhores filmes do cinema. Ele tá ali no meu top 10, com certeza, porque ele traz pautas muito importantes, sabe? Sobre violência, racismo, sobre redenção, sobre seguir passos de pessoas erradas. Então, assim, é uma obra muito incrível. Assim, quando eu assisti esse filme pela primeira vez na adolescência, ele me chocou muito, mas ao mesmo tempo ele me trouxe muita consciência de que a gente não pode viver em bolha, né? A gente acaba tendo a nossa referência de vida com base naquilo que está próximo a gente. Mas quando a gente assiste filme, né, o papel da arte é esse. É nos mostrar que o mundo é muito maior, que existe sim muito preconceito, que existe sim outras culturas e que o reflexo delas podem ser cruéis, né? E nesse filme, A Outra História Americana, a gente vê disso, sabe? A gente vê violência, o nazismo imperando ali, sabe? Aí o personagem do Edward Norton vai para a prisão e quando ele sai, ele percebe que o irmão mais novo dele, influenciado por ele, está seguindo os mesmos passos. Então ele vai tentar trazer o irmão dele, né, para uma consciência de que aquilo não é correto. Ele vai trazer as lições do que ele aprendeu durante o período que ele ficou na prisão. Então, assim, esse filme, na minha opinião, é um filme necessário, mas infelizmente ele não foi um filme que repercutiu tanto, né? E muitas pessoas ainda não conhecem. Então, é uma obra que eu acredito que todo mundo precisa assistir, A Outra História Americana. Pô, aí sim, Joca. Não, só de ter o Edward Norton já interessa bastante, né? Porque, porra, um puta ator aí, ator talentosíssimo, com certeza é uma ótima recomendação, né? Bom, William, o que você nos traz de bom aí também? Eu fiz minha listinha aqui também, né, de 10 filmes. Eu acho até difícil achar um filme que muitos não conheçam, porque o pessoal da página, os seguidores, eles conhecem muitos filmes.
Você vê que você posta algum filme ali que às vezes até mesmo não é tão conhecido, muitos já conhecem, já assistiram, então eles são pessoas que acompanham bem esse... São cinéfilos, né, como nós, né? E fazendo um adendo na sua indicação, é com o Edward Norton e também tem aquele Edward Furlong, acho que é Edward Furlong, que não sei como pronuncia, Sim, que é a sim. criança que fez o Exterminador do Futuro 2. Exatamente. Boa, William, bom mencionar. Então fica a dica aí que esse filme é bom mesmo. Ótima indicação. Eu vou começar minhas indicações com um filme do ano de 2001, Vanilla Sky. É um filme bom, ótimo, eu gosto muito desse filme. Ele é um filme que tem o Tom Cruise, a Cameron Diaz e a Penélope Cruz como os principais atores do filme, né? E ele é um filme que ele mexe muito sobre a vaidade humana, a vaidade do homem, sobre aquele de poder, de conquista, e como que ela pode afetar no dia a dia da pessoa. E o ator principal, ele é um ricaço da cidade, e ele acaba, na trama, ele tem um envolvimento com a personagem, só que ele acaba sofrendo um acidente. Isso não é spoiler, tá, galera? É um acontecimento que já tem no começo do filme, e eles mexem muito com os flashbacks. Então, a hora você vai estar assistindo o filme, você não vai perceber, mas vai estar se tratando de um flashback. E isso vai envolvendo para no final da história, ele trazer para você aí aquele final, sabe? Que você, nossa, que era isso então? Sabe, aquele que você para, pensa, reflete o filme inteiro e às vezes assiste até de novo para procurar o sentido das cenas, dos flashbacks. E ele mexe muito com arte também, esse filme. Ele expõe alguns quadros... não, que eu posso dizer. Eles usam alguns quadros como cenário do filme que você vai captando isso. E eles vão mostrando isso no filme. Então, eu acho que é um filme que vale a pena assistir. É um filme de 2001. E eu fiz uma pesquisa rápida que ele tem na Amazon Prime, para quem tiver interesse em buscar. Mas ele é um filme antigo, assim, acredito que poucas pessoas conheçam, né? Mas fica válida a indicação para vocês. E essa é a minha primeira indicação. Esse filme é muito bom, eu gosto muito de Vanilla Sky, primeiro porque é uma ficção, ele é meio romance, é meio terror também, sei lá, ele traz um pouco de diversos sentimentos, né, assim, e é um filme diferente, né, eu gostei, assim, bastante dessa obra também, nem lembrava, cara, que era tão antigo, mas é uma excelente obra. É que quando o filme trata, às vezes, dos assuntos que ainda tem no cotidiano, no nosso dia a dia, a gente não assimila que ele é tão antigo, né? Que nem você citou a Auto-História Americana. Trata sobre o racismo, sobre aquela coisa dos Estados Unidos ter a supremacia branca, que eles utilizam muito isso lá, né? E é tão atual isso que você não faz referência a ser antigo, mas é um tema que precisa ser debatido, né? A gente precisa estar falando Exatamente, muito bom, ele é excelente, cara, excelente esse filme. E eu já vou para o meu segundo filme aqui, para minha segunda recomendação, como um filme incrível, porém que eu acredito que é pouco conhecido. Agora eu vou para um filme de prisão, assim, um filme de muita redenção e ao mesmo tempo um drama, mas que, poxa, é uma história de muita reflexão, sabe? Chama-se Assassinato em Primeiro Grau, com Kevin Bacon. Cara, esse filme é um filme muito bom. Ele é preso, né? Só para resumir um pouco da história. Aqui a gente não vai falar spoiler, tá, galera? Então não se preocupem. A gente vai falar coisas que estão, né, na sinopse dos filmes e tal, mais alguma curiosidade. Mas, assim, ele realmente é uma obra incrível, porque ele é preso, né, quando ele tinha 17 anos, porque ele não conseguiu um emprego e ele rouba $5 e vai parar em Alcatraz, que, né, é uma das prisões mais de segurança máxima aí. E quando ele vai tentar escapar, ele realmente é preso, capturado e fica na solitária por 3 anos. E aí ele sofre diversos maus tratos, assim, porque ele só pode sair 30 minutos por dia. E aí, quando ele é colocado de volta com os outros presos, né, anos depois, ele acaba cometendo assassinato da frente de um monte de testemunhas, assim. Porém, o que é mais legal desse filme é que o advogado vai tentar mostrar, né, gerar a consciência de que esse ato não é dele, mas sim é reflexo dos maus tratos que ele sofreu na prisão, sabe? Então, assim, é um filme que ele busca muito essa redenção para o personagem. É um filme muito bonito, assim, eu fiquei bem tocado, mexeu muito comigo quando assisti também a primeira vez, já assisti mais de uma vez. É uma obra, assim, que eu recomendo bastante. Eu sei que muita gente gosta de filmes de prisão, a gente já fez posts
sobre essa temática no Mix, e sempre repercute bacana, repercute bem, assim, as pessoas gostam. E a minha recomendação, gente, Assassinato em Primeiro Grau é um filmaço. Já assistiu, William, ele? Esse eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas já anotei aqui também. Show de Já bola. anotei que eu vou querer assistir esse daí pra gente conversar sobre ele. Massa, cara. Pois diga aí sua segunda recomendação. Olha, minha segunda recomendação é um filme também que tem o Tom Cruise, De Olhos Bem Fechados. É um filme do diretor Stanley Kubrick. Ele foi um marco, assim, pro Kubrick, porque foi o último filme dele, né, como diretor. E para quem não tem muita familiaridade com o Kubrick, ele é o diretor de Uma Odisseia no Espaço, aquele 2001, Odisseia no Espaço, Nascido para Matar, Laranja Mecânica, Iluminado. Então ele é aquele diretor bom, muito bom mesmo. E uma curiosidade... É um dos melhores, né? É, um dos melhores. Ele é a referência para os de hoje, né? Não, com certeza, Ele é a referência que muita gente usa. Eu também gosto muito dele, tenho muitos filmes dele. Ele e o Hitchcock, eu acho que são os diretores que meio que revolucionaram, né? Toda Hollywood, assim, no geral, sabe? É aquilo que a gente comentou no primeiro episódio do podcast, que eles foram aqueles que saíram da mesmice do cenário de filmes da época, né? Por exemplo, quando lançou Laranja Mecânica, do Kubrick, foi um boom, uma crítica muito negativa. Teve países que foi proibido. Mas ele conta da violência que ele fugiu. E tal, né? Mas assim, eu sempre acho legal essas discussões, né? Porque são diretores polêmicos, né? Eu acho que o Kubrick até um pouco mais, porque os filmes dele são mais densos, assim. O Hitchcock, como é suspense, ele tá ali, né? Dentro de uma linha que você já espera uma coisa mais dark, assim. Mas o Stanley Kubrick, ele realmente é loucão mesmo, assim. Ele não tem medo de ousar, né? E eu tacava o dedo na ferida, né? Tacava os dedos na ferida. E principalmente, né, William, como tu falou, numa época em que o preconceito era muito maior, né? Assim, não, com certeza. Se falava são diretores pouco, né? que quebraram os padrões, né? Total. Geralmente quando eu indico filme antigo, assim, para as pessoas, eu falo, tenta assistir com a cabeça de uma pessoa da década de 70, por exemplo, de Laranja Mecânica. Tenta assistir com a mente da pessoa. Aí para você tentar sentir o impacto que causou naquela galera, naquela época. Porque hoje em dia chega a ser até normal algumas coisas, algumas cenas, tudo, né? Mas pra época foi bem pesado. Então, De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. E, assim, uma curiosidade. O último filme dele tinha sido Nascido para Matar. Foi no ano de 87. E depois de anos que ele veio gravar esse último filme, que foi o De Olhos Bem Fechados, com Tom Cruise e a Nicole Kidman. E ele fez um bom proveito dos atores, porque na época da gravação do filme, a Nicole Kidman e o Tom Cruise eram um casal na vida real. E eles fazem esse papel no filme. Então, no filme, eles fazem o casal e você vê que o envolvimento é diferente de outros filmes que você assiste, que realmente não são um casal, mas eles têm que interpretar um casal ali no filme, né? E ficou muito legal. E esse filme, ele aborda um assunto que até na época gerou um pouco a polêmica da alta sociedade dos Estados Unidos, porque ele fala como que é a crise de um casal da alta sociedade, que ambos estão juntos ali meio que por aparência, mas que eles tentam manter para todos em volta que é tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, e isso acaba no filme mostrando como que eles fogem disso, ou quando um vai para um canto, o outro vai para o outro. E no filme, o personagem do Tom Cruise, que eu não vou me recordar o nome dele agora, mas ele faz o papel de um médico, ele acaba se envolvendo em uma sociedade secreta, que foi o que gerou um pouco de burburinho nos Estados Unidos, porque a alta sociedade dos Estados Unidos tem toda essa lenda urbana, de ser de sociedades secretas, iluminadas, verdade. E ele acaba em um ritual da alta sociedade, junto com uma sociedade secreta. E traz isso à tona, ele traz isso para a vida pessoal dele, e na trama mexe com tudo no decorrer do personagem, do casamento dele, e nisso vai elaborando o filme para ficar mais aquele filme que, sabe, você fica mastigando ele, para até chegar no final você engolir e falar, ótimo filme. É um filme longo, é um filme, acho que, se eu não me engano, de quase 3 horas, 2 horas e 40, mas que prende sua atenção do início ao fim e vale muito a pena assistir esse filme. Como eu disse, é um marco, né, que muitos usam como referência por ser o último do Kubrick. Se eu não me engano, ele faleceu, o filme não tinha sido nem lançado ainda. Caramba. Ele tinha gravado tudo, mas não chegou a finalizar para o lançamento, então ele não assistiu o resultado final.
Olha Mas é só. um ótimo filme, fica aí essa dica para vocês. Eu não assisti ele, ó. Muito bom. Eu gostei assim, da Assiste. temática e tal. Deve ser bom mesmo. Ele tem no Google Play, né? E no aquele YouTube que você aluga os filmes, sabe? Sim. E ele Show tem de lá bola. também. A não ser que você encontre outro canal, aí você indica pra gente também. Mas ele é um filme que vale muito a pena. Maravilha, William. Muito boa, cara, essa dica. Muito boa mesmo. E indo de um diretor incrível para outro incrível, ou mais ainda, sei lá, que é um dos meus preferidos. Eu vou indicar um filme do Martin Scorsese, que apesar de ser um diretor, né, muito famoso, que muita gente gosta, assim, né, para quem não está associando aí o diretor às obras, Toro Indomável, Taxi Driver, Os Bons Companheiros, né, Os Infiltrados, O Lobo de Wall Street, Ilha do Medo, assim, só obra-prima, né? E ele também tem esse filme, que é um filme diferente, né, que ele é um drama de romance de época, chamado A Época da Inocência. Esse filme é um filme muito bom. Para mim, assim, eu particularmente não sou tão fã de filmes de romance, sabe? Desse tipo de história. E eu assistindo esse filme, cara, assim, eu fiquei muito impactado. Primeiro porque é diferente, assim, quando você olha as outras obras do Martin Scorsese, né? Você tem aquela referência de máfia, de gangster, de luta, disso, daquilo, e você vê uma pegada muito diferente. Na verdade, a gente está falando aqui de um triângulo amoroso, né, de membros da alta sociedade lá em Nova York, na época de 1870. Então, assim, é um cara que ele se casa com a moça, assim, né, aquela coisa perfeitinha da sociedade, e ele acaba se apaixonando por outra pessoa que, por acaso, se eu não me engano, é prima dela. E assim, esse triângulo amoroso vai permear aí a vida desse cara e assim, a história começa antes do casamento, aí tem um casamento, quem fica com quem, mas assim, é de uma profundidade, é de uma beleza tão grande esse filme, sabe? Assim, eu achei muito legal a renúncia, eu achei muito legal alguns tópicos que o filme traz, para quem gosta de história, para quem gosta de uma bela fotografia, de belas atuações, assim, o elenco desse filme também é muito bom. Ele está disponível na Netflix e eu sempre recomendo, assim, já recomendei mais de uma vez no Mixer, e muita gente vem falar comigo, inclusive teve um seguidor que falou, né, rapaz, se não tivesse colocado no post que esse filme era do Martin Scorsese, eu nunca adivinharia que ele seria o diretor, porque realmente é uma pegada muito diferente, assim. Mas é uma obra excelente, galera. Eu recomendo demais A Época da Inocência. Podem assistir que vai valer a pena. Já assistiu, William, esse? Esse eu também não assisti. Você tá pegando pesado nas indicações. Eu realmente, as duas primeiras suas, parece que não assisti. Só filmaço. Só filmaço nesse podcast aqui, hein? Rod, como é o nome do episódio, Rod? É esse, né? Filmes bons. É isso aí. Filmes bons não tão conhecidos aí. Não tão conhecidos, né? Na prática, né? É isso mesmo, pô. Eu, por exemplo, não conheço a maioria desses aí. Vou colocar até na lista já. Minha lista tá atrasada, mas vamos que vamos, galera. É isso aí. Uma hora dá certo. Tem tanta obra-prima, né, gente? Tanta obra-prima que, porra, tem uma puta história legal e tal, mas infelizmente acaba caindo no esquecimento, né? Então, justamente esse episódio aqui é para ressaltar e para, vamos ver essas obras, né? Essa é a ideia. E tá muito legal, eu tô gostando muito das recomendações. Vamos lá. O filme que eu vou indicar agora é um filme do diretor Coppola. Coppola, para quem... Mestre absoluto, gente. Para quem tem... Eu acho que a maioria conhece, né? O diretor do Poderoso Chefão, considerado por muitos o melhor filme da história, a melhor trilogia da história, né? E é o Drácula de Bram Stoker. O Drácula de Bram Stoker é uma adaptação do livro do próprio Bram Stoker, né? Que é o Drácula, de um filme de 92. Ele foge um pouco, assim, do livro, mas ele usa a referência do livro do Nosferatu, do vampirismo, que na época do livro, que foi lançado o livro, eles tinham muito essa coisa gótica, de suspense gótico. Então ele adaptou isso para o filme e ficou muito legal. É um filme que tem o Anthony Hopkins, é um filme que quando surgiu o Keanu Reeves também faz parte desse filme. Nossa, só ator top. Só os mais talentosos. Os mais. Os caras são brabo, hein? Vixe. Então, e é um filme de 92, então você pega eles antes do hype que eles têm hoje em dia. Antes do hype, né? Sim. Antes de tudo que eles têm hoje em dia. E tem a Winona Ryder,
que para quem não conhece, ela trabalhou bastante com... Nossa, agora me fugiu o nome do diretor. Como que é o nome dele? Que ela fez muito filme com ele, mas já eu me lembro. Inclusive, só um adendo, ela tá nesse filme que eu falei, da Época da Inocência. Ela tá nessa obra do Martin Scorsese que eu falei há pouco. Então, sem dúvida, deve ser um filmão. Eu gosto muito dela como atriz. E esse filme, ele retrata o amor proibido. O Vlad Tepes, que no caso viria se tornar o Drácula, ele tem um amor dele pela personagem da Winona, e ele luta em nome da igreja. Ele é um empalador. Para quem não conhece muito a história do Vlad, que eles contam, que virou a lenda do Drácula, ele era um guerreiro empalador. Empalador é quando ele ia para a guerra, ele matava os guerreiros adversários e ele empalava. Que ele colocava uma lança, tipo, um exemplo, no tórax do cara e deixava ele escorrer lá até ela varar do outro lado e o cara morria. Agonizava lá e morria. E ele ficou muito famoso por isso. Isso é meio que fatos reais da guerra lá, que eles têm histórico, tudo, né? E ele foi pra guerra e a esposa dele recebeu uma carta do inimigo dele falando que ele tinha morrido. E ela acabou se matando. E ele, por ser um guerreiro da igreja, ele voltou dessa missão. Como era mentira, ele voltou e falou, cadê minha noiva, né? Então o padre pegou e falou pra ele, falou, sua noiva se suicidou e pelas leis da igreja ela não vai pro céu. Aí que vem a revolta dele, ele renega Deus. Ele renega a igreja, tudo. Então ele é condenado à vida eterna do Nosferatu, de vampirismo, de beber sangue, de tudo aquilo. E passado 400 anos, ele acha a reencarnação dela. Então ele contrata o Jonathan, que é o personagem do Keanu Reeves, para fazer para ele um loteamento, que ele trabalha com... Ele é advogado, e ele trabalha com esses negócios de instrução, de onde ele pode comprar ou não pode comprar algum loteamento, e ele descobre que ele é o noivo dela, nos dias atuais, e ele quer reconquistar esse amor. Só que nisso tudo ele envolve toda a trama dele, de Drácula, para tentar induzir ele ao erro para ele poder reconquistar a moça. E nesse filme, agora eu esqueci de mencionar, o ator mais brilhante desse filme, que eu costumo dizer que ele é o camaleão de Hollywood antes do Johnny Depp, que é o Gary Oldman. Gary Incrível Oldman mesmo, é o cara incrível esse cara. Esse filme, se eu não me engano, ele ganhou Oscar de maquiagem ou efeitos especiais, porque ele tá irreconhecível. Esse filme e a atuação dele também é esplêndida. Ei, William, eu tava aqui lembrando, gente, só pra você que tá ouvindo o podcast, mas ainda não conhece a nossa página, né, nosso Instagram Mixer Pop, a gente sempre tem quadros que a gente pede a colaboração dos seguidores. Se eu não me engano, William, tu já recomendou esse filme em um desses quadros, não já? Já sim. Porque tu tá falando da história, eu tô me lembrando. Cara, eu lembro que eu fiz um post com esse filme, eu tava tentando puxar aqui a memória e eu achei mesmo. aqui. Muito bom. Esse filme é muito bom. E ele é um filme, aquele drama sombrio, com romance, com um pouco de ficção. E os efeitos especiais da década de 90 era tudo meio que no papelão, né? Não era aquela coisa computadorizada. Então eles utilizam muito essa coisa de aquele efeito primário, sabe? O sangue é diferente, tudo. Mas é um ótimo filme e eu acredito que a galera vai gostar aí. Né? Essa indicação eu deixo, e uma dica muito boa. Ele tem no YouTube grátis. Você coloca lá o Drácula de Bram Stoker, filme completo. Nossa, tem que aproveitar então, né? Temos que aproveitar, porque filme grátis no YouTube é uma coisa difícil, viu? Realmente, dica de ouro. É achado. É aquele grátis pirata, né? Que colocou um seguidor, colocou lá, né? Aquele quebra-galho, não. Aquele quebra-galho. Muito justíssimo. Que essa indicação aí, o Drácula de Bram Stoker. E o livro também é muito bom, para quem se interessar ali. Maravilha. Boa dica, William. Muito bom, cara. Eu vou assistir. Não assisti também, não. Esse realmente é um filme que eu não assisti. E, gente, indo agora para minha próxima indicação, eu vou falar de um filme que também figura, sem dúvidas, um dos meus filmes preferidos aí no meu top 10 fácil. E eu enquadro ele em outra categoria também, como um dos melhores plot twists da história do cinema, chamado Old Boy. Esse filme é de 2003 e ele é um filme que faz parte de uma trilogia chamada Trilogia da Vingança, mas ele é uma história que, se você assistir independente, você não vai perceber nenhuma diferença. É um roteiro incrível, assim, que ele é muito bem amarrado.
Mas só para vocês entenderem, um cara é capturado e mantido em cativeiro por 15 anos, sem ter contato com ninguém no mundo externo. Ele fica durante 15 anos praticamente ensandecido, sendo drogado, sofrendo maus tratos, mesmo que indiretamente, porque ele está privado do mundo, e simplesmente do nada ele é solto, e ele descobre que ele está numa conspiração, né, de assassinato pela esposa, e enfim, ele precisa entender o que foi que aconteceu com ele nesse período que ele ficou preso, e ele vai percebendo aos poucos que ele faz parte de uma obsessiva vingança. E esse filme é muito bom, primeiro porque ele é sul-coreano, então ele é diferente, ele traz pra gente um pouco de outra cultura, e a gente valoriza isso, porque o que eu acho muito legal no cinema é exatamente você poder contemplar a arte vinda de outras, né, de outras cidadanias, de outros países, a gente conhecendo atores que são incríveis e que não deixam a desejar, né, para o grande centro aí de Hollywood, enfim, dessas grandes produções. É um filme incrível, assim, eu acho ele um filme, infelizmente eu acho que ele merecia muito mais fama do que o que ele tem, mas Old Boy é uma obra, assim, que eu sempre recomendo, já recomendei na página do Mixer, percebi que muita gente ainda não tinha assistido, nem tinha ouvido falar, e eu digo assim que é um filme obrigatório para quem gosta de cinema, para quem gosta de uma boa história e, claro, para quem tem sangue forte aí, porque o filme, por ele ser um filme de vingança, o plot dele é um plot que vai te surpreender, mas ao mesmo tempo vai chocar muito. Então ele causa muitas sensações e eu gosto disso. Eu gosto de filme que me coloca para pensar, que faz eu ficar viajando assim, e esse filme cumpre muito, muito esse papel. Então fica a dica, gente. Old Boy. Tá aí um que eu assisti, viu? Esse eu assisti. Olha aí, rapaz. Gostou, William? Gostou dele? Muito desse filme. Eu gosto muito desse filme. E eu gosto muito da composição do personagem principal. Tanto o visual dele, quanto a relação dele quando ele começa a descobrir as coisas, né? Como você falou da conspiração, que ele começa a entender o que está acontecendo. E a composição do personagem é muito boa. Eu adoro esse filme. Uma ótima indicação, hein? Muito bom, muito bom. A minha próxima indicação, eu vou aqui de Ex Machina, Instinto Artificial. Para quem gosta daquele filme Inteligência Artificial, ele mexe um pouco com essa coisa lúdica de como a inteligência artificial pode mudar nosso cotidiano. O dono de uma empresa, vamos supor que seria hoje um Elon Musk da vida. Lógico que é uma ficção, né? E ele sorteia para a empresa dele, para os funcionários dele, um final de semana na casa dele, para eles entenderem como que ele cria as coisas, como ele trabalha, para eles um dia com o dono da empresa. E chegando lá, o rapaz que foi selecionado, ele é posto a um teste. O dono da empresa chega e fala, ó, você vai interagir com a inteligência artificial que eu estou criando. Ela vai substituir os trabalhos manuais, pesados, tudo, e você vai interagir com ela. E a inteligência artificial, realmente, o nome já diz, né? Inteligência. Ela usa isso. Ela usa a inteligência e ela usa a percepção do rapaz que está ali testando ela, e você começa a entender como que esse negócio de inteligência artificial pode ser até perigoso, baseado no que esse filme apresenta. Até o nome do filme diz muito, né? Instinto Artificial. Se é artificial, eu acho que não deveria ter o instinto, né? Porque o instinto é aquilo que a gente tem de agir da maneira conforme a gente tá ali no momento. Sim, é do ímpeto ali, né? Exatamente. E você vê que a inteligência artificial, ela tem muito das características humanas. Então, que já é uma coisa que pode substituir o humano. E a trama do filme vai te envolvendo, porque você se coloca no papel do personagem que é convidado para conhecer o trabalho do chefe, e você começa, sabe, aquela coisa, não vai aí, não faz isso, não faz aquilo, faz isso, faz aquilo, não, estão te enganando, olha, presta atenção nisso. Então, eu acho válida essa indicação, e para quem gosta desse tema ficção científica, uma coisa mais futurista, uma ideia mais futurista, vai se amarrar nesse filme aqui, vai gostar bastante. E tem na Netflix esse filme. Olha aí, perfeito. Perfeito. Então não tem desculpa aí, galera, para não assistir. Filmaço, muito bom, William, muito bom. E o meu próximo filme, ele é um filme de 1997,
ele já é uma outra temática diferente do que eu apresentei até aqui. Ele é um filme muito voltado para a galera do direito, né? Aquele filme jurídico, mas de uma grandeza, assim, que eu considero, na minha opinião, o melhor filme com essa temática de todos. Ele chama 12 Homens e uma Sentença. Esse filme é muito legal, gente, porque o que é que acontece? A gente tem um júri formado por 12 homens, que a princípio eles têm um caso muito simples. Todas as evidências provam que um rapaz esfaqueou e matou seu pai. Então, assim, praticamente é uma causa, assim, aquela cláusula ganha já, não tem muito o que se questionar. Porém, eles precisam chegar a um acordo e todos os 12 precisam concordar. Os 12 têm que concordar que o cara é culpado. Porém, um dos jurados acredita na inocência e ele vai pedindo, né, uma reavaliação do caso. E aí eles entram dentro de uma sala para poder discutir esse caso. E, gente, o filme quase todo, assim, acho que, 95% do filme tem apenas um cenário, que é eles dentro dessa sala para discutir se o rapaz é culpado ou inocente. E vocês imaginam o quão brilhante é um roteiro de um filme para te prender numa mesma sala, num ambiente só, com 12 pessoas. Então é diálogo, é tensão, é história bem escrita, sabe? Aquela coisa assim que te prende, você quer entender as motivações, e ele vai também muito pro teu psicológico, porque a gente julga o outro a partir da gente. Então o filme tenta trazer reflexões em cima disso, e ele tem um final que eu considero muito, muito coerente, muito coeso, assim, achei que fez muito sentido. E é um filme, assim, que eu fico triste porque muita gente não conhece, mas é um filme que merecia ser mais conhecido de tão brilhante que ele é. Para mim, ele é uma aula de fazer cinema. Uma vez eu publiquei no Mixer um post sobre essa obra, né? E o título que eu coloquei foi isso, né? Um cenário é suficiente para apresentar uma brilhante história. Então, eu considero que é isso, assim, é um cenário, mas quando a história é brilhante, não importa, né? A gente tem uma entrega perfeita e 12 Homens e uma Sentença é uma obra que eu recomendo para qualquer um. Com certeza, se você gosta de roteiro, gosta de narrativa, esse filme com certeza vai entrar aí na tua lista de preferidos também. Inclusive, Joca, agora que você comentou desse filme, eu lembrei. Quando eu estava no ensino médio, eu acho que o professor, eu não lembro semana se foi passada, professor, né? Semana passada. Quase, tenho essa impressão, né? Eu tenho essa impressão, mas faz uns 4 anos já, eu acho. Eu lembro que no meu livro de filosofia tinha a indicação desse filme, né? 12 Homens e uma Sentença, justamente por conta da argumentação, né? Do poder da argumentação para ou você inocentar ou culpar alguém, entendeu? Tipo, então, nesses processos de tribunal e tal, é pura filosofia, né? É pura lógica, pura argumentação, é puro convencimento. Então, esse filme também é uma aula de tudo isso, né? Além do roteiro excelente, que foi o que você apontou, né? Pra gente, te prender em praticamente um cenário, o filme inteiro. Então, tem que ter uma história muito envolvente. E, de fato, esse filme tem, né? Muito mesmo. E é isso, cara. Eu acho que ele é interessante também porque envolve toda essa questão filosófica e tal. Enfim, porque realmente Excelente pode salvar ponto, vidas, né? Pode salvar vidas. Ponto. Toda a arte do convencimento, da persuasão é uma coisa que pode salvar vidas, né? De repente, uma pessoa ali inocente que está sendo julgada e tal. É bem interessante se a gente parar pra pensar. Com certeza, Rod. Muito boa. Excelente explanação. Eu falei da parte mais de roteiro, mas essa parte de filosofia, né? Essa parte mais, assim, que não é nem introspectiva que eu falaria, né? Mas a parte mais intangível, né? Realmente ela permeia a nossa essa parte mais abstrata, né? Abstrato, total. Isso é muito legal. Então, com certeza, é uma obra que vai te causar essas sensações todas. Então, é muito bom, muito bom. Filmes que geram, né? Para além da história... aquele filme que você vai digerindo após assistir. Então é realmente muito bom. Aqueles famosos filmes que você assiste e tem um mês de reflexão sobre ele, né? Total. Você vai refletindo sobre o cotidiano, como aquele filme mexeu com uma situação que você agiria de uma forma, mas agora você vai pensar de uma forma diferente porque abriu sua mente para isso. Exatamente. Isso é legal. Muito bom. Exatamente. E eu vou assistir bem esse filme porque eu gosto dessa coisa de usar o mínimo possível e fazer o melhor que pode. Assim que nem Jogos Mortais, o primeiro filme, Sim. que é eles dentro de um cenário só de um quartinho,
e o filme se passa todo ali, é um dos melhores filmes para mim que tem, né? Com certeza. Boa. Ó, a minha próxima indicação vai ser um filme chamado Número 23. Não sei se vocês conhecem, mas o ator que interpreta o personagem principal é o Jim Carrey. E ele é um filme que acho que eu cheguei a comentar no primeiro episódio do podcast, que eu gosto de quando o ator sai da zona de conforto dele. Não que seja uma zona de conforto para o Jim Carrey estar atuando na comédia, mas acredito que é onde ele se sinta bem à vontade. E ele vai para esse filme que é um suspense. É mais um suspense, um drama, e o enredo se trata de mais ou menos assim, né? Vou tentar dar uma explicada meio por cima. E o filme ele se passa ele sendo um cara que trabalha sabe que nós temos aqui no Brasil conhecido como carrocinha, que resgata os cachorros da rua e leva pro canil. Sim. Ele trabalha assim. E um dia ele é mordido por um cachorro e ele acaba correndo atrás desse cachorro e acha o cachorro, ele vai num cemitério, o cachorro. E esse cachorro ele fica só em um túmulo e ele vê o nome do cara que tá ali no túmulo e ele acaba se atrasando pro encontro com a esposa dele. E ele encontra a esposa dele numa livraria. Ela fala, você demorou, eu tava aqui folheando os livros, tem esse livro aqui, eu quero te dar. E o livro chama Número 23. Então ele pega esse livro, já na sinopse do livro fala, se você tiver alguma semelhança ou perceber que o personagem principal tem muito a ver com você, por favor, encerrar a leitura. E é exatamente o que acontece. Ele começa a se envolver com o personagem principal, ele começa a se identificar com muita coisa, e tudo para ele, no filme, tanto no filme quanto no livro que ele lê, gira em torno do número 23. Um exemplo, a soma do nome dele, da número 23. Ele passa na rua, vê a placa de alguma coisa, o número 23. O data de aniversário dele, somando os números, é 23. Tudo dá 23 e isso começa a mexer muito com ele. Então ele começa a se envolver muito com esse personagem do livro, que ele acaba trazendo para as consequências da vida real. Então a história do livro se repete com o leitor. É um filme muito bom, fica aí a dica. Ele é um filme, se eu não me engano, de 2007. Então não é um filme tão novo, né? É que nem a gente tá falando aqui, a gente acaba não indicando filmes tão novos. Porque hoje em dia muitas pessoas têm acesso às novas filmagens, porque eles já, quando lança, já joga na cara das pessoas, né? Assim, exatamente. Já tá isso dos streams, né? A stream ajudou muito, né, a popularizar essas obras mais recentes. E esse filme, assim, eu não sei onde tem ele pra assistir, porque eu tenho ele DVD, na mídia física dele, porque eu acho esse filme muito bom. E fica essa dica aí, espero que vocês gostem. Muito bom, gostei. É uma trama meio que policial, mexe um pouco com a paranoia do personagem, que acaba atrapalhando a relação com a família dele, com o filho dele, com a esposa dele. Tem assassinato, vamos descobrir quem assassinou, vamos descobrir quem morreu. É um filme muito bom, fica aí essa dica e acredito que vocês vão gostar bastante. Maravilha, muito bom, viu, William? Gostei demais. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessas de esoterismo, de coisas que envolvem numerologia, porque eu acho que sempre tem um significado, cara. Dá sempre pra gente pegar coisas aí, viajar, criar. Eu gosto de criar teorias, né? Assim, até por gostar muito de séries e tal. Então, eu acho que quando tem obras, né, da ficção que nos leva para brincar com tudo isso, é sempre bom, né? Porque acaba gerando outros insights também, né? Então é muito bom, muito legal essa dica. Gostei bastante. Muito bom. Rapaz, minha próxima dica, gente, assim, para você que está ouvindo aí nosso podcast, é de um filme que ele é muito polêmico, assim, eu já falei sobre esse filme e ele gera sensações diferentes nas pessoas. Eu, particularmente, acho ele brilhante, mas tem muita gente que questiona, mas eu coloco aqui como um filme imperdível, justamente porque eu acho interessante quando o filme ele quebra padrão, ele traz temáticas que são mais espinhosas, mas que ainda assim você consegue contemplar porque você reconhece o valor da atuação, o valor do roteiro, né? Entende que aquela história realmente ela prende as pessoas simplesmente porque o roteiro é interessante. Então, esse filme se chama Precisamos Falar sobre o Kevin. É um filme de 2011, assim. É um filme que ele retrata um assunto muito polêmico, né? Que é uma mulher que ela nunca quis ser mãe
e ela vivia um relacionamento perfeito com o marido, eles viajavam, eles tinham uma vida social ativa, uma vida sexual ativa, e quando ela engravida, quando ela se vê nessa situação, ela meio que rejeita essa criança já na gravidez. Então a gente percebe que ela já tem uma energia para aquele momento muito negativa. E o filme ele mostra que a relação posterior dela com esse filho, após o nascimento, realmente vai gerar ações trágicas, né? Esse menino, que é o Kevin, ele cresce e ele tem uma relação conflituosa com a mãe praticamente a vida toda, desde criança, assim, ele é muito combativo com ela, até que no início do filme ela está vivendo o presente de um passado que esse filho causou. E ela mora sozinha, a gente não sabe por que ela mora sozinha. Ela visita o Kevin na prisão, então a gente não sabe o que ele fez, mas já sabemos que ele está preso. Então isso tudo já é apresentado no arco inicial. E aí a gente vai olhando para trás, entendendo o que foi que causou tudo aquilo, por que ela sofre tanta retaliação e qual foi, né, o grande motivo pelo qual o Kevin foi preso e o porquê que ela sofre tanto as consequências do próprio filho, né? E aí é um filme que gera muita reflexão, né? Poxa, mas será que realmente uma gravidez indesejada, uma mãe que não quis gerar um filho, essa energia passa para a criança e essa dualidade de sentimentos, né? Então, assim, é um filme muito polêmico, mas eu acho ele muito bom. Realmente, como eu falei no início, eu acho a história bem amarrada. É um filme que tem uma fotografia linda. A atriz, assim, gente, é sério, eu acho que eu não sei nem descrever o que ela fez ao entregar esse filme, porque na minha opinião ela entregou assim algo primoroso, né? A gente está falando da Tilda Swinton, eu não sei como se pronuncia o sobrenome dela, mas eu acho ela uma atriz brilhante. Nesse filme ela realmente mostrou a que veio e ela entrega assim, ela praticamente, né, carrega o filme, porque ela é a grande interpretação, assim, apesar do Kevin, de toda a família ser relevante, mas a gente olha a história pelo olhar dela, né? Então ela acaba gerando todo esse sentimento, esse misto de sentimentos no telespectador, e é um filme com certeza que vai mexer com as pessoas. Inclusive eu assisti esse filme recentemente, viu, Joca? E eu achei, assim, bem impactante, sabe? Eu confesso que, tipo, não é meu estilo de filme favorito, tá? Mas, cara, eu achei sensacional na maneira que foi contado, justamente isso que você comentou, né? De já começar o arco narrativo dando algumas pistas do que vai acontecer mais pra frente, já mostra ele na prisão, ela visitando ele e tal. E, por um lado, é bem interessante, né? Esse lado da psicopatia, não sei se é psicopatia que fala, mas esse lado psicopata mesmo, né? Desse filho e tal. E eu acho isso muito interessante como eles vão trabalhando, né? A relação dele com a família, com a mãe e tal, uma coisa bem... É bem tenso, é bem, tipo... É pesado esse filme, mas é legal justamente por isso, sabe? Ele te prende, cara, você fica curioso, tá? Você Ele fica mexe, pensando. ele mexe com você. Esse filme provoca muitas reflexões, né? Tipo, pô, cara, por quê, sabe? Por que esse garoto é dessa forma, tal? Ele provoca questionamentos, né? Isso eu acho bem, bem interessante mesmo. Ótima recomendação. Muito bom, valeu, Rod. E aí, William? Esse filme eu não achei, é mais um que vai pra lista, hein? Hoje você tá bom nas indicações que eu assisti pouquíssimos do que você indicou, mas vou guardar aqui para você assistir e a gente debater nas próximas apresentações. Olha, minha próxima indicação é um filme de 93. É um filme com Michael Douglas, Um Dia de Fúria. É o clássico Sessão da Tarde. Filmaço, esse filme é muito bom, gosto bastante dele. Eu assistia ele bastante, sei que ele passava muito, não tanto quanto Lagoa Azul, mas ele passava bastante na Sessão da Tarde. E eu gosto desse filme porque hoje em dia eu sigo bastante páginas de filmes, de cultura pop, né? E eu vejo que eles usam muito cenas desse filme como referência. E a premissa do filme é um cidadão americano e é aquela coisa dos anos 90, de estar saindo de uma coisa, indo para outra, e ele tá num pico de estresse muito alto. Ele tá passando por uma separação, sem ver o filho, acabou de perder o trabalho,
tá no trânsito e ele tem um ataque de pânico e acaba surtando, sai do carro e vai indo na cidade. E conforme vai acontecendo o filme, você vê que o enredo, o roteiro do filme é tudo trabalhado para ir testando o personagem. Onde ele vai tem alguma coisa que é para tirar ele do sério, que vai mexer com ele. Então toda a trama do filme vai se resumindo nisso. Então você vai acompanhando junto com o personagem e pensando com você mesmo. Será que eu agiria dessa forma? Eu faria isso. Tem até uma cena clássica desse filme que ele chega numa lanchonete. Vou dar esse pequeno spoiler, pessoal, mas nada que vai interferir quando vocês forem assistir, tá? Ele chega numa lanchonete, acredito que McDonald's, e ele pede um lanche. E tem até uma discussão entre ele e a atendente que ela fala, ó, são 11h05 e você quer tomar o café da manhã, nós não servimos mais. E ele acaba discutindo com ela e ele consegue o lanche do café da manhã. Quando chega o lanche, ele pega o lanche, olha, ele fala para ela, olha aquela foto. Ele vê aquele lanche de uns 5 centímetros, grande, bonito, com molho. Aí quando ele abre o lanche dele, é aquele de 2 dedos, assim, sabe? Aquele lanche murcho, aquele lanche que não dá, aquele expectativa apetite. versus realidade, né? Exatamente, expectativa. Eu já vi um meme com isso, referente a esse filme, por isso que eu coloquei ele aqui. E isso mexe muito com o personagem que vai, através do filme, ele vai colocando tudo que ele tá sentindo ali no momento para fora. Então, às vezes, ele explode em horas que não deveria, ele tem atitudes que não deveria, ou ele tem atitudes que deveria. Então, você vai racionando isso para você e tendo uma ideia sobre o filme. É um filme muito bom, clássico da sessão da tarde, dos anos 90, e eu deixo essa indicação aí para vocês. Eu não sei se ele tem na Netflix, certeza que ele não tem, mas em outras plataformas pode ser que tenha. Se vocês tiverem a sorte de achar, assistam. Isso, e como a gente falou lá no início do episódio, né, quando a gente for publicar esse vídeo, né, nas plataformas de streams, no YouTube e também nas redes sociais do Mixer, a gente vai colocar todos os que estão disponíveis, né, nos streams, nas plataformas online, a gente vai colocar o nome do filme e ao lado onde o filme está disponível. Então, os que tiverem, né, disponíveis, a gente vai publicar isso, então vocês fiquem atentos aí, seja no YouTube, seja no próprio Instagram do Mixer, né, o @MixerPop. Então pronto, muito bom, ele a recomendação. E agora eu vou indicar um filme que esse aqui, eu já falei que vários estão nas minhas listas de filmes preferidos, mas esse aqui eu tenho um carinho especialíssimo por ele, por 2 motivos. Primeiro porque é um filme de máfia, que é uma temática que eu gosto muito. E segundo porque, de fato, gente, poucas pessoas que são amantes do cinema, que gostam de filmes de máfia já assistiram. Pelo menos muita gente que eu recomendo nunca tinha assistido esse filme. A maioria me agradece depois, porque é uma experiência fantástica, chamada Desafio no Bronx. Esse filme tem a direção e a brilhante atuação do Robert De Niro, assim, então ele tá brilhante nesse filme. E a história acontece da seguinte forma: a gente está no Bronx, em 1960, e um garoto de 9 anos, ele testemunha um assassinato cometido pelo principal gangster do bairro. Porém, quando a polícia vai interrogar ele, ele não delata o gangster. Aí o que é que acontece? A partir daí, cria-se uma amizade. O gangster fica muito grato porque ele não entregou a ele, e ele vive uma dualidade, porque esse menino tem 9 anos, mas conforme ele vai crescendo, ele mantém a relação com o gangster e o pai dele, que é um homem trabalhador, que é motorista de ônibus. Então ele cresce, né? O filme inicia ele com 9 anos, aí tem saltos temporais e a gente vê que ele cresceu com essas 2 figuras paternas, assim. Um que era um cara da máfia, que era um cara corrupto, que era um cara ali que estava envolvido com coisa errada, mas que apesar disso queria o bem desse menino. Então ele não deixava ele se envolver com pessoas erradas, ele queria que ele estudasse, ele orientava ele a seguir um caminho de vida que ele não teve. E o pai, que a vida toda vive esse duelo com ele, porque ele sabe que não pode competir, né? Então tem cena lá, por exemplo, vamos assistir um jogo de basquete, aí o pai dele compra os ingressos, sofrido lá, fica lá atrás na arquibancada, enquanto o gangster está do lado do cara que está lutando, sabe? Então o filme ele mostra muito isso, esse choque de realidade, de quem tem muito e quem tem pouco, mas acima de tudo, sobre a moral, sobre os valores, sobre a paternidade. Então é um filme muito incrível, ele retrata a máfia de uma maneira que eu considero, assim, brilhante. Então eu acho que é um filme que todo mundo precisa assistir. Desafio no Bronx, Robert De Niro tanto atuando como dirigindo, é uma excelente recomendação. Mais um anotado aqui. Mais um anotado.
Esse daí parece ser bom. Quando tem Robert De Niro é difícil, né? Não ter Difícil. um filme que O chame a cara é bom atenção. demais. O cara é bom demais. Minha próxima indicação vai de um filme de 2012, O Homem da Máfia. Na verdade, ele é um reboot de um filme mais antigo. Eu não vou me lembrar o ano do original, né? Mas ele traz o Brad Pitt no papel principal. E o enredo do filme funciona mais ou menos que é meio que um jogo de gato caçando rato. Que é um bando de ladrões rouba uma casa de apostas, que é da máfia, e a máfia precisa dar um jeito, porque se eles não deram um jeito nesses ladrões, todo mundo vai querer roubar a máfia, que tá tudo tranquilo. Não aconteceu nada com os primeiros que roubaram, não vai acontecer com mais ninguém. Então eles contratam um assassino de aluguel bem eficiente, por sinal, que é o personagem que o Brad Pitt faz. E eles ficam nessa trama do filme de vai atrás, não acha, quase acha. E o filme vai mostrando como os ladrões utilizam da sabedoria deles sobre os segredos da máfia para poder estar se livrando até onde eles podem disso. E tem a atuação do Brad Pitt, eu gosto muito, como eu sempre gosto de frisar. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio são atores que eu acho que saíram da zona de conforto, eles tinham tudo para ser os novos Richard Gere de Hollywood. Aquele ator que segue uma linha romântica, segue uma linha de padrão, de filme mais só galã, romance. né? Só galã e tal. Né? Só galã, só que eles fogem disso e fazem outros trabalhos, né? Que eu acredito que fizeram muito bem para eles. Então eu vou deixar essa dica, O Homem da Máfia. É um filme muito bom, hein? Eu não sei qual plataforma que tem. Se tem na Netflix. Mas a gente vai colocar lá, né, no final, vai estar lá disponível. E a minha próxima indicação, pessoal, é um filme incrível, que esse aqui eu tenho certeza que o Rodrigo vai falar o quanto ele é incrível, porque eu indiquei, ele assistiu, e na época ele me agradeceu, chamado Prazeres Mortais. É um filme de 2014. Nossa, eu adorei esse filme. Esse filme é muito bom, gente, assim, ele tá disponível, se eu não me engano, no Amazon Prime, mas depois, né, como eu comentei há pouco, vai estar lá no post dizendo em qual plataforma ele está disponível. A história é bem simples. 5 homens casados dividem um loft secretamente para ter relações sexuais com outras parceiras, né? Cada um deles é casado, mas eles têm esse local que eles usam para levar mulheres. Porém, um belo dia, quando eles chegam na casa, tem o corpo de uma mulher na cama. Ou seja, um dos 5 provavelmente assassinou essa mulher. E aí o filme vai ser uma investigação entre os 5 amigos que dividem essa vida aí obscura, né, de traição, de desejos, e a gente vai ter diversas reviravoltas. Aparentemente fica claro quem foi a pessoa que fez isso, mas o filme ele vai brincando com o telespectador de uma maneira absurda, e quando chega no final, ele apresenta a resolução e você acha que é aquilo que é incrível, mas tem outro plot em cima disso, então assim, é plot que não acaba mais nesse filme. É muito bom, é um filme maravilhoso de assistir, tem atores incríveis, assim, vocês vão reconhecer diversas carinhas famosas, sabe, nesse filme. A gente vai ter atores das séries que a gente ama, a gente vai ter uma história muito bem amarrada, mas principalmente um plot muito bom e um filme leve de assistir e que ao mesmo tempo vai gerar risos, tensões e no final das contas a sensação de, cara, assistir um filmaço. Legal, boa indicação aí. Olha, minha próxima indicação vai ficar com um filme de 94, que é um filme onde tem Johnny Depp junto com Marlon Brando. Marlon Brando, para quem também não tem muita familiaridade com ele, ele é um dos atores tido como um dos melhores atores de Hollywood. Ele é um ator que começou na década de, se não me engano, de 20, 30, 40, não sei. Mas ele teve um papel muito importante para a indústria nessa época e para chegar hoje em dia onde está. Então é uma das últimas atuações dele junto com Johnny Depp. O nome do filme é Don Juan de Marco. Todo mundo conhece meio que a história de Don Juan, acho que virou um dito popular, né? Quando você vê um cara lá que ele se dá bem, então as meninas falam, ó, o Don Juan lá. E ele é um psicólogo, e o Don Juan no filme, quem faz o papel é o Johnny Depp. Só que ele fica naquela de... Quando ele vai examinar o Johnny Depp, que ele tenta se suicidar e diz, eu sou o Don Juan, e por conta de um único amor que eu não fui correspondido, das 1000 mulheres que eu tive, eu quero me matar. E ele consegue resgatar ele e vai analisar o Don Juan. Só que ele acaba se envolvendo com a história. Aí fica aquela história, ele é o Don Juan ou ele não é o Don Juan?
Agora eu deixo para vocês assistir esse filme e depois comentar lá o que vocês acharam. Qual foi a interpretação de vocês referente a esse filme? Muito bom esse filme. Que massa, é um clássico, realmente, assim, de ouvir falar o nome do personagem e tal, né? Você realmente sabe quem é, você já tem referência, mas eu não lembro de ter assistido ao filme, provavelmente eu não assisti, com certeza eu vou guardar essa dica, porque eu achei bem interessante também a história. E indo para o meu penúltimo filme, né? Minha penúltima indicação, antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, eu vou falar de um filme que eu acho que algumas pessoas, talvez da minha relação, seja o filme que as pessoas mais conheçam, porque ele está na Netflix, ele é um filme de 2016, ele teve uma repercussão muito grande, apesar de ser um filme do cinema espanhol, que tem crescido muito, as obras, né, vindas da Espanha estão repercutindo muito, séries, filmes, e esse filme chama Um Contratempo. Esse filme é muito legal. A gente tem um cara, empresário mega bem-sucedido, que ele acorda no hotel e encontra a amante dele morta, coberta de dinheiro, e daí ele vai atrás de uma grande advogada para tentar descobrir o que aconteceu, porém, nada é o que parece. Então, assim, é um filme que ele vai tratar de grandes reviravoltas, fala de traição, fala de jogo de poder, fala de regeneração, mas também fala de vingança. Então, assim, ele tem um plot muito bacana. É um filme, assim, que às vezes em que eu falei sobre ele no Mix, as respostas sempre foram muito positivas, porque, de fato, ele é um filme que caiu no gosto popular e é muito legal, porque a gente vê atores da Espanha, o Mário Casas, assim, que é um ator que tem feito as grandes obras, séries, assim, e ele tá nesse filme abrilhantando aí essa história, e é um filme que eu recomendo muito, Um Contratempo. Fica bom, hein? Vou pegar essa outra dica sua aí, hein? Eu vou dar sequência aqui e na minha penúltima indicação também, um filme do ano de 99, é O Colecionador de Ossos. É um filme que muitos talvez não tenham ouvido falar, que tem uma junção, um crossover, vamos dizer assim, entre a Angelina Jolie e o Denzel Washington. Eles atuam juntos no filme e a história do filme é sobre assassinato, um psicopata, e o Denzel Washington já é aquele detetive experiente, já da polícia, conhecido no país todo, porque ele é muito experiente, e a Angelina Jolie é uma detetive nova, e eles tentam solucionar um assassinato. E o assassino, que no caso acaba se tornando um psicopata no filme, né, o papel dele, ele começa a mandar pistas para ele, e as pistas são fragmentos de ossos. Tá aí o nome do filme, Colecionador de Ossos. E eles têm que juntar o quebra-cabeça para poder estar indicando onde vai ser o próximo assassinato, que todos os filmes de Hollywood que tem psicopata tem esse negócio, né? Junta as pistas que você vai estar um passo à frente do psicopata para poder estar fazendo aí a prisão dele. Essa dica aqui é muito boa, esse filme Colecionador de Ossos, eu deixo para vocês aí. É um clássico, esse é um clássico, é muito bom esse filme, Adoro. realmente. Eu acho que também da tua relação talvez seja o mais conhecido, porque esse filme acho que repercutiu bastante, assim, eu sempre vejo ele nas listas aí de obras. Muito bom, ele é muito bom. E, gente, indo agora para minha última indicação, né? Não fiz aqui do melhor para o pior, pelo contrário, são todas obras que para mim são muito equivalentes em termos de serem boas, né? De serem obras que a gente recomenda. Mas a minha última indicação é um filme também que eu considero muito especial, porque esse sim tá ali no meu top 3. Ele oscila. 1, 2 ou 3 dos meus filmes preferidos. É um filme que hoje ele está disponível no Amazon Prime, mas eu tenho o DVD dele, aí eu falo igual o William, né? Eu tenho a mídia física desse filme, chamado Tomates Verdes Fritos. Esse filme, na minha opinião, é uma das coisas mais lindas que o cinema já me proporcionou. É um filme que fala de amizade. A gente tem aqui uma história de amizade, não tem muito para onde ir, mas é contado de uma maneira muito diferente. A gente tem duas linhas do tempo. Uma senhora dona de casa que vive um casamento infeliz e o marido não liga para ela visita a tia desse marido em um lar de repouso para idosos. E, porém, a tia desse marido não quer receber ela não gosta dela, então ela sempre vai para a recepção e lá ela encontra uma senhorinha que também está acompanhando uma amiga que está, né, nesse lar de idosos, e ela começa a falar contos do passado de uma dupla de amigas. E o interessante é que essa história do passado influencia diretamente o presente da nossa personagem principal, porque as lições das histórias que essa senhora conta são lições que falam sobre empoderamento,
fala sobre dar a volta por cima, sobre valorização, sobre amizade, sobre mudança de hábito. Então é um filme que ele traz diversas lições incríveis, é um filme lindo, é um filme de amizade, é um filme de amor, é um filme de história. Ele está ali no contexto inicialmente da Primeira Guerra, do pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, e ele, enfim, a linha do tempo dele vai crescendo bastante, e a gente vai vendo uma fotografia belíssima, com uma história muito bem contada, e um desfecho também incrível. Tomates verdes fritos, podem confiar. Olha, esse eu tô devendo ainda, porque acho que você já indicou ele mais de uma vez, sempre tem indicações dele. Rapaz, sempre. O Joca é pouco fã desse filme, né? O Joca adora. Eu tô precisando assistir também, de tanto que o Joca fala, eu falei, bicho, deve valer a pena, é melhor eu ver logo esse filme. E bora lá, por favor. Mais um pra minha lista. E aí a gente vai agora pra última recomendação do William, não é mesmo? Isso mesmo. Tem minha última indicação. É um filme também do ano de 99, chama-se Fim dos Dias, com uma atuação boa, muito boa. Eu gosto da atuação do Arnold Schwarzenegger nesse filme. Ele é um filme que, na época, para quem viveu isso, quem nasceu na década de 90, vai se lembrar sobre a virada do milênio, que não sabia, ninguém sabia o que ia acontecer, se ia ter o bug do milênio, se ia cair bolas de fogo do céu, que ia virar de 99 para 2000, e nesse filme ele trata desse assunto. Ele trata de que, na virada do milênio, o diabo viria à Terra para colocar seu filho no mundo. E o personagem do Arnold Schwarzenegger é um detetive beberrão que tem que impedir isso. O ator que interpreta o diabo nesse filme é um ótimo ator, agora eu não vou me recordar o nome dele, mas ele é um ator muito bom, e toda a trama do filme se desenvolve nisso, em eles tentarem impedir que o diabo coloque o filho dele na Terra, que ele vai usar uma mulher no mundo para poder estar procriando referente a isso. E é um filme muito bom, eu deixo essa indicação, e ainda mais para quem nasceu na década de 90, que viveu isso da virada do milênio, vai se lembrar de muitas coisas aí que tinham aquela lenda urbana do que vai acontecer na virada do milênio. Então eu deixo essa indicação para vocês, e bom proveito dessa indicação, hein? Perfeito. Galera, então aqui a gente encerra a primeira parte do nosso podcast, né, onde a gente falou sobre essas obras que eu, Jocafe Castro, e o nosso grande parceiro e seguidor William Oliveira trouxe, né? Foram 20 obras ao todo. E agora, para finalizar a nossa segunda parte com a contribuição dos nossos seguidores do Mixer, por isso você que está ouvindo o nosso podcast, fique atento às nossas publicações na página, nos nossos stories, no nosso feed, porque lá a gente conta com a participação de vocês para que vocês sempre se façam presentes aqui nos nossos episódios. E hoje não foi diferente. Eu abri lá uma caixinha de perguntas perguntando aos nossos seguidores obras incríveis, pouco conhecidas que eles recomendam. E eu vou ler o nome do seguidor e a obra que ele indicou para a gente ter mais indicações aí para quem está ouvindo. O Flávio.Sá 731 colocou o seguinte: para a nova geração deve ser desconhecido, mas um grande filme, Cinema Paradiso. Outro perfil que também indicou séries.stream, indicou O Mesmo Amor, a Mesma Chuva. O William Santos EDF indicou A Princesa Mononoke. A Alice Medeiros indicou Janela Secreta. A Esther.M. Reis indicou A Arte de Amar. A Shirley Mouras indicou A Outra História Americana, que já falamos aqui, né? Foi a minha primeira indicação. A Chave Mestre e Lado a Lado. O Diogo _Algaier indicou Lemon Popsicle. Eu não sei se é assim que se pronuncia, vocês conhecem essa obra? Mas é Lemon Popsicle, que se escreve, né? Não conhecia, mas eu vou dar uma procurada. De 1978, Lemon Popsicle, indicação do Gil Algaier. A Poliane Rolandi, né, que esteve com a gente aqui no nosso episódio piloto, também respondeu indicando aí Caçadores de Obras-Primas. A Thaís Mendes, que muito em breve estará conosco, ela indicou Goodbye Lene, ou Adeus Lene, é um filme também muito legal, já assisti, filmaço. O Fagá Fernando indicou Lado a Lado, e a Lilian Boaventura indicou Sementes Podres. A gente teve outras indicações como Amor, Nise,
O Coração da Loucura. Enfim, muita gente passou aqui outras dicas, né, que complementaram aí as recomendações que eu e o William trouxemos. No nosso descritivo desse podcast, a gente vai colocar o nome de cada um desses filmes. No nosso YouTube, a gente vai colocar a thumb lá com o nome do filme e o stream que ele faz parte. E é isso, gente. É isso. Pedi aí pro Rodrigo finalizar aí o nosso momento. Rapaz, eu acho que eu devia ter trazido um caderno para esse podcast aqui, que é muita indicação excelente, né? Tinha que ter anotado tudo isso aqui num caderninho. Informação, né? Muita informação, cara. E sem dúvida foi muito instrutivo esse podcast, né? Porque, pô, essa troca aí de experiências não tem igual, né? Muita obra-prima legal, muita obra-prima genial que muita gente acaba não conhecendo. Então, bom, galera, por hoje é isso, né? Queria de novo agradecer a presença do William, né, aqui no nosso podcast. Sempre contribuindo, sempre parceiro aí. Obrigado, William, pela sua participação. Tamo junto sempre. Eu que agradeço o convite e sempre que chamar eu vou estar disponível aí, vou estar disposto a estar agregando para a página. Espero que o pessoal tenha gostado da participação, que o próximo escolhido pode ser você, viu? Cuidado aí, que é bom estar sempre preparado, é isso pessoal. Aí. Escutem aí o William que que ele só traz verdades aí, boa. Obrigado, é isso aí, pessoal, então, galera. É isso aí, então. E nos sigam aí no Instagram, Mixer Pop. Não esqueçam de deixar o like aí no YouTube quando a gente subir podcast. E também de ouvir quando a gente, né, de nos ouvir aí nas plataformas digitais, Spotify e afins aí, e as outras plataformas também. É isso, galera. Uma boa noite e até mais. Valeu, pessoal. Abraços. Falou, boa noite.